Glória a Deus. Irmãos, nós estamos iniciando uma nova série. Nós estamos com a série Os Escolhidos, né? Nas células. E hoje nós iniciamos uma série de 7 mensagens, direção divina. Decida mudar de direção, comece de onde você estiver. Não dá para você começar de ontem. Não dá para você começar de quando você caiu, de quando você cometeu aquele pecado, não dá, aquilo já foi. Você só pode começar agora. Você não pode começar daqui a 10 minutos, a ideia não é essa. Para nós que estamos aqui, é já, é o Deus de já. Para quem decidiu não vir, não é o Deus de já. Porque se Deus reúne a sua igreja, se Deus reúne esta célula, é com um objetivo. E quem participa dessa célula e não está nessa célula, está perdendo. Está perdendo. Então Deus te trouxe aqui hoje, não só para ouvir o louvor, não só para dizimar e ofertar, ouvir o bem-vindo, ver os irmãos, ver a Salazar, a Salazar está lutando para não abrir a boca. Mas ela está com um bocão lindo, para a glória de Deus. Eita, nós, Salazar. Glória a Deus, é isso aí. Nunca é tarde para a gente trabalhar alguma coisa em nós, né? Esse tempo atrás foi a Rose foi lá e deu uma parada no cabelo, mudou radicalmente e tal. E isso vai acontecendo no cada um. O Paulo foi lá e rapou a cabeça, não quer mais saber de cabelo, e assim nós vamos. Nunca é tarde para a gente recomeçar. A ideia, se você não recomeçou até quase agora é hora de recomeçar. Decida mudar de direção e comece de onde você estiver. Como? Direção divina. Todo direcionamento deve estar baseado na Bíblia. Não existe nada que nós possamos fazer ou decidir que, não sendo baseado na Bíblia, possa dar certo. Não. Aparentemente pode dar certo por um tempinho, mas de repente vai desandar, por quê? Não tem o aval do poderoso, do nosso grande eu sou, do nosso Deus Criador, o nosso Senhor, o nosso amigo, o nosso advogado, o nosso tudo. Então, tudo que você fizer, tudo precisa ser decidido com o Senhor. Por quê? Se você decidir tudo com o Senhor, nós não vamos pecar. Quando nós decidimos sem o Senhor, nós pecamos. Quando nós decidimos com o Senhor, a gente vai voar. Não tem cobra, não tem animal, não tem demônio que vai te segurar. Porque se você está na direção divina, o divino cuida de você. Deveria, via de regra, ser assim. Primeiro oramos, lemos a palavra, somente depois nós vamos decidir. Mas não é isso que ocorre com a gente. Às vezes nós decidimos, nós lemos um versículo na caixinha de promessa, quando a gente vê que está embaçado, a gente dá uma oradinha. Mas não é oradinha de pedir orientação, direção divina. É uma oradinha de avisar: Senhor, eu já decidi, eu já fiz e não tem como voltar atrás. O Senhor dá seus pulos aí e resolve a minha situação. Se o Senhor não resolver, eu vou ficar de mimimi, de biquinho, chateadinho, vou sair da igreja, vou ficar chateado com o profeta porque ele falou que eu estou errado, vou falar com o irmão, que o irmão ele agiu de forma errada e ele não poderia ser assim comigo. E eu estou num momento tão frágil, eu precisava de ouvir uma palavra de amor, e daí vem o servo de Deus, vem o irmãozinho, aquele irmãozinho que não vale nada, e diz que eu estou errado. Mas, normalmente nós estamos errados, quando nós decidimos por nossa conta, sem orar, sem ler e sem decidir. Nós oramos, buscamos uma palavra. Você já orou para Deus fazer alguma coisa? E de repente você já percebeu que, nossa, eu estou orando, mas eu sei que isso não é de Deus. Eu não sinto que é isso que Ele quer para mim. Aí você vai, tenta um versículo, tenta outro, parece que a Bíblia fica esquisita, mudou de língua, você não entende nada. Fala, não estou conseguindo encaixar. É porque você não está na direção divina. Você está na direção do outro.
E o divino está tentando te recolocar na direção divina, mas você está batendo cabeça. É assim que a gente padece e toma decisões erradas e depois a gente tem que voltar atrás. Alguns de nós voltamos atrás, outros escondem, outros guardam, outros deixam lá na caixinha de estimação, né, dos pecadinhos, dos errinhos, dos pecadinhos, e fica por ali até gerar alguma coisa grave na nossa mente e no nosso corpo. E daí nós colocamos a culpa em Deus. E não é. Fomos nós que escolhemos a semente errada e nós nem plantamos direito, a gente comeu a semente. E daí fez mal para a gente. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Orar, ler a palavra e depois decidir. Eu não sei se fui eu ou quem foi que falou aí, saiu daqui. Se você conhecer a palavra, você vai tomar decisões assertivas. Se você buscar conhecer a palavra, você não vai ficar com tanta coisa ruim dentro da tua cabeça, dentro do teu coração. Agora, quando você não conhece a palavra, você é levado por qualquer tipo de vento. E o diabo tem uma mania de soprar e ele não escova dente, ele é meio boca fedida, né? Boca nervosa. E ele só fica soprando porcaria na tua cabeça, na tua mente, no teu corpo, na tua vida, e você acaba sendo uma pessoa problemática. Por quê? Você não decidiu mudar na direção divina. É nesse tempo, com essa série de mensagens, que encontraremos apontamentos dos céus para que possamos crescer, decidir e tornar nossa vida cristã aqui na terra melhor, mais saudável e mais objetiva. Nós precisamos ser mais objetivos. Nós não podemos ficar embaçando, querendo valorizar demais o que a gente faz. Não. Faça com rapidez, com sabedoria, com excelência. Mesmo, é igual contrato um eletricista para fazer um serviço na minha casa. Aí o cara me cobra R$5.000 para fazer um serviço. E ele pode fazer esse serviço em 2 dias. Mas cobrei 5.000 do cara. 5.000 em 2 dias? Não, eu vou fazer em 5, 6 dias. E no meio do caminho, eu vou segurar a onda para passar o final de semana e eu volto no outro. Para mostrar que esses 5.000 foi trabalhado, foi lutado, foi sofrido. E na verdade era só fazer umas soldinhas com fita isolante Imperial 3, que estava resolvido. Mas a gente gosta de enfeitar o pavão para valer o que a gente pediu. Não precisa. Você cobra o que tem que cobrar, você faz o que tem que fazer. Quanto mais rápido você fizer, melhor vai ser, porque daí você vai para a próxima, você fecha aquele ciclo e abre outro. A direção de Deus é essa, não embaça, não fica engessando o processo, não fica. Nós não precisamos, nós precisamos crescer, precisamos decidir e tornar a nossa vida mais fácil, mais objetiva. A gente cria problemas na nossa mente. Nós criamos problema para a nossa vida que 70% ou 80% deles nunca vão acontecer. Só é aqui. Fulano não gosta de mim. Como que eu vou agir com fulano quando a gente se encontrar tal? Não, irmão. O fulano não está nem aí de você. É como a gente fala aí. Você está tomando o veneno esperando o outro cara morrer. Quem está morrendo é você, quem está preocupado, quem está batendo cabeça é você, e não precisava de nada disso, se nós estamos na direção de Deus, na direção divina. O Salmo, a gente vai falar, acho que na série toda, nós vamos falar desse Salmo 32:8, é só vocês lembrar daquele homem que falou, João 8:32, é só inverter, 32:8 e não é João, é Salmo, já guardou, você viu? Já dei a dica como que guarda versículo aí, entendeu? Eu o instruirei, eu o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você. Na direção divina, o eu sou, o grande eu sou, ele diz tudo para você. Eu te instruo, eu te ensino, eu te guio no caminho, eu que te aconselho e eu que cuido. O que sobra para a gente fazer? Sim, Senhor, eu obedeço. Sim, Senhor, na tua direção estarei para ser abençoado. Essa é a ideia, a gente não complica. A gente já teve uma série aqui, eu acho, de simplifica, né? Jesus simplifica, né? Então, vamos simplificar. Nós não precisamos ser o doutor em tudo, o bonitão, o bonzão, o gostosão. Não precisamos nada disso.
A gente é servo de Deus, embaixador do reino. Nós já somos gente boa demais, por Cristo estar em nós. Então, Deus diz, eu instruirei. Deus diz, eu ensinarei no caminho que você deve seguir. Deus está dizendo isso. Eu aconselharei e eu cuidarei de você. O caminho parece esquisito, mas Ele está dizendo que cuida de você, porque é Ele que está te instruindo. E Ele garante. Só Ele garante. Eu não garanto. Eu te decepciono. Os homens decepcionam. Hoje eu estava conversando com o irmão, o marido decepciona, a esposa decepciona, os filhos decepcionam, o patrão decepciona, o professor decepciona, o namorado decepciona, todo mundo decepciona. Só o grande eu sou que não decepciona ninguém. A gente decepciona porque a gente quer usar ele de gênio da lâmpada. E ele não é o gênio da lâmpada. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o grande, grande e maravilhoso nosso Deus. Durante o período dessa série, ouça com atenção, reflita, peça discernimento a Deus e você verá e ouvirá a voz do Espírito Santo te dizendo, comece agora onde você estiver. Nunca é tarde para você começar. Se você tentou começar ontem e não deu certo, o Senhor te chamou hoje aqui para dizer, vamos recomeçar junto. E eu vou te guiar, eu vou te aconselhar, eu vou te cuidar. É a vida fácil que o nosso Deus dá para nós. Vai vir uma perseguição aqui, uma perseguição ali, mas irmão, o apóstolo Paulo disse que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, vivo ou morto, eu estou com o Senhor. Vivo, eu estou aqui, limitado. Morto, gente, eu tenho vida eterna. De todo jeito, na direção divina, eu vou ganhar, você vai ganhar. Então comece agora de onde você está. Recomece aí. Fez besteira? Hoje Ele está te dizendo, vamos começar de novo? Vamos começar de novo? E se você fizer essa aliança com Ele, esquece o resto. Vão jogar na sua cara? Vão, sem problema. É Deus que está jogando na sua cara? Não. Se Deus jogasse na cara da gente, a gente estava fuzilado, porque a gente tem o que ser jogado na nossa cara todo dia. Todo dia tem alguma coisa para jogar na nossa cara. Deus, durante o dia Ele está te filmando. Não. Aí você segue. Por aí não. Fala certo, você falou errado. Você disse que não estava em casa, você estava. Você disse isso. Você vê, a gente é complicadíssimo. Deus só quer que a gente ande na direção dEle. Você não precisa ter fé para concluir. Basta ter fé para dar o primeiro passo e os demais o Espírito Santo vai dar. Irmãos, nós temos um corpinho que a Bíblia diz que é templo do Espírito Santo. A gente não tem ideia do que é ser templo do Espírito Santo. E ser templo do Espírito Santo, para facilitar, é templo de Deus, é casa de Deus, habitação de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Gente, dentro de nós existe algo, existe alguém, meu Deus do céu, que é Deus. O tudo, em todos, para todos. E às vezes a gente fica vivendo uma vidinha medíocre, uma vidinha sem graça, eu sou, não sou mais ou menos, não é isso que o Senhor espera de você. Você precisa ter fé para começar. Depois Ele diz lá no Salmo, né? Que Salmo que é? Tá aí, pô. Eu pensei que os irmãos iam guardar lá o João 8,32. Não, é o Salmo 32,8. Só esse versículo você vai ser uma pessoa de sucesso o resto da sua vida, a partir desse seu recomeço nesta noite. Quando aceitamos Jesus, aprendemos a engatinhar, dar um passo de cada vez. Não é assim que funciona? Você nasce, hoje as criançadas já nascem com o celular na mão, né? Mas não era assim que funcionava, agora é meio monstro esse negócio, né? Você vê o pai com o celular, eu vi esses dias um pai com o celular e guiando o carrinho na rua. O cara não estava nem olhando o que tinha na frente.
Se o neném não tivesse no carrinho, eu acho que ele só ia perceber em casa. De tão perdido que o ser humano está com esse raio de celular, que só serve para tirar foto dentro da igreja, isso serve, né? Para postar, fazer as postagens da igreja, isso sim. Agora, se você vê Facebook, Instagram, TikTok dentro da igreja, o Senhor te repreenda, em nome de Jesus. Agora, não precisa curtir as coisas da igreja agora, curte depois, quando você for lá deitar, na hora que você tiver, antes de tomar banho, né, que você faz aquelas preparações, leva o seu celular lá e lá você curte as coisas da igreja. O celular é um excelente instrumento para nós, se nós usarmos corretamente. Então Jesus, ele nos fez de uma forma, é fácil falar, né? Como se gera um filho? É fácil falar. Porque já se geraram aí, a gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo, mas diz que já morreu mais gente do que tem vivo. Então vamos dizer que tem 10 bilhões que já morreram. Então já nasceram 10 bilhões de pessoas, tirando o Adão e Eva. Então é fácil você falar de multiplicar, de ter filhos, de ter família. É fácil. Agora eu queria ver você saber disso antes de ter isso. Se você teria ideia de como funciona o negócio. Então Deus fez lá o processo. 9 meses, só as mulheres entendem isso. 9 meses dentro da barriga, deve ser muito estranho. Deve ser muito esquisito. Ter alguma coisa mexendo dentro da gente, né? Ter verme. Eu sou da época da lombriga. Mas assim, ter um outro ser dentro de nós, só a mulher que entende fácil isso. E os homens metidos à mulher, né? Que entende isso, porque do contrário é difícil de entender. Mas daí sai de um jeito doido, e hoje é tudo Nutella, né? É tudo na base da cesariana, né? Não dá para ter parto normal porque dói, ninguém quer mais sentir dor. E daí sai um cabeçudinho, uma cabeçudinha, e nem gatinhar, mas mama que nem um bezerro, ou uma bezerra. E depois começa a gatinhar, dá uns passinhos, sempre fala papai primeiro, né? Pai, papai, pai, papai. Depois vem mãe, mamãe, depois vem primeiro. E depois eles vão crescendo. Por que Deus fez isso? E isso é a mesma coisa dentro da nossa fé. É por isso que Deus te trouxe hoje aqui, para você começar de onde você está, que é aqui. Não deu certo até agora? Vamos começar de novo. Começa do zero, não tem problema não. Não tem problema não. Cargo, isso aí é bobeira, isso é coisa nossa. Deus não está preocupado com isso não. Então nós precisamos entender que Deus ensinou tudo certinho, passo a passo. E hoje o passo é, comece de novo na direção de Deus, na direção divina. Se você teve algum recomeço aí, está meio esquisito, ora, no final da ministração nós vamos orar, e daí você faz os ajustes. Falou assim, eu não coloquei na tua mão essa situação, mas assim, o que o senhor quer? Está esquisito, não está andando, está patinando, ou o negócio está bom, eu vou seguir, ou não vou seguir. Se você sentir de não seguir, para. Em nome de Jesus, para. É essa a direção de Deus, é ouvir a voz dele e obedecer. Todo mundo que diz que ouve a voz de Deus, precisa obedecer. Deus não fica contando piadinha só para você rir. Tudo que você sente de Deus, toda a direção que você recebe de Deus, é para você obedecer, é para você corrigir, ou pare e recomece. O que você precisa fazer para começar? Você não pode mudar o seu passado, mas você pode começar a construir um futuro diferente a partir deste presente de tempo presente e de presente. O Senhor te deu mais um dia de vida de presente. Pode ser que você não liga para isso, mas tem um monte de gente que morreu hoje. Se você ficar lá na porta da Urbana, você vai ver que você teve sorte. Ou não tive sorte não, você tem Jesus, porque Jesus é vida. Então nós precisamos, se estou vivo, precisa acertar? Acerte, não tenha vergonha de falar não, gente.
eu já fui chamado de louco, eu fui chamado de um monte de coisa, porque às vezes eu sou muito amigo, muito crente normal, e tem gente que queria que eu fosse aquele pastor, vocês aqui e eu aqui. Não, eu não consigo isso. Eu não consigo pagar de super pastor. Eu sou um homem sujeito, igual a Elias. Eu só não consegui fazer chover, nem parar de chover ainda. E nem ressuscitar morto. Só essas coisas eu não consegui. E tem mais uma série de outras que eu também não consegui, mas está na minha lista para tentar conseguir. E eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Por quê? Porque o Senhor quer que a gente recomece. Se você vacilou, se você deu murro em ponta de faca, hoje é dia de você parar com isso. Hoje é dia de nós recomeçarmos da forma correta. E não é vivendo o seu passado no presente. Presente é um presente. E presente a gente recebe e fica feliz quando a gente recebe alguma coisa. Eu vou ganhar um perfume. Não tem como não falar. Irmãos, hoje eu ganhei uma outra mandioca. Grossa dessa vez. A outra era assim, essa é assim, enorme, de grossa. Eu estou ganhando aí um aparelho rosa de tirar os pelinhos do nariz. Porque depois de uma certa idade, os pelinhos começam a aparecer e fica feio pra caramba, né? Pelinho aqui é coisa de homem porco, né? E aqueles pelos saindo para fora do nariz é coisa de homem porco também. Os homens modernos, os metrosexual, eles se arrumam, dão um tratinho, coloca botox, deixa a careca brilhando, se cuida. É isso aí. E eu ganhei, não chegou ainda, eu perguntei, mas não chegou ainda. Eu estou ganhando um perfume. Eu estou ganhando um perfume porque o meu único perfume que eu tenho em casa está acabando. Tem que usar pouquinho, está acabando. Mas eu ganhei um outro perfume. E assim, eu vou fazer um merchan. Eu não sei se é marca ou o nome dele, é Mito. Eu estou olhando para frente, irmãos. A nossa vida é vida de alegria. Eu queria os dois. O primeiro, o JB, e eu queria o Mito. Mas eu me contento só com o Mito. O mito de par mito. Todo mundo sabe disso, né? Não tem outra coisa. Olhe para frente. Olhe para Jesus. Não fique olhando para as pessoas. Não fique olhando para as pessoas. Hoje eu conversei com uma pessoa e ela foi indagada por uma outra pessoa e ela deu uma resposta que me trouxe alegria em meio a dias difíceis. Uma pessoa perguntou para ela por que ela não fez tal coisa. Ela falou, porque eu não sigo homem. Eu fiquei tão feliz. Eu sei que a pessoa que ouviu, que fez a pergunta e ouviu a resposta, ficou chateada, ficou com raiva. Mas, irmão, não tem coisa melhor do que olhar para frente, seguir a Jesus. Nós passamos. O ciclo da vida, ele é bem claro. A ideia é que os meus filhos me enterrem, não eu enterre os meus filhos. E eu não vou ficar para semente, tá, irmãos? Não tem nem porquê, nem vou virar purpurina, certo? De maneira nenhuma. Então, olhe para frente, olhe para Jesus. Ele quer cuidar de você. Ele te deu uma vida para você viver. Se o negócio está difícil, ore. Leia a palavra. E depois redefina a sua decisão na direção divina. Cansamos de ouvir. E eu já fiz isso muitas vezes. Na minha época era assim. Na minha época era diferente. Na minha época era diferente. Cinema era diferente na minha época. O shopping era diferente na minha época. Namorar na minha época era diferente. Ser crente na minha época era diferente. Ser trabalhador na minha época era diferente. Não era essa frescura que é hoje. Tudo era diferente na minha época. Mas eu vivo quando? Eu vivo do passado ou eu vivo do presente? Passado ou presente? Eu vivo do presente. Então minha época passou, eu curti. Só que agora eu tenho que continuar vivendo e olhando para frente, olhando para Jesus sempre. Não use seu passado com medo de viver as novas oportunidades.
Não faça isso. As nossas decisões de hoje produzirão eco por muito tempo e às vezes até para a eternidade. Então fique esperto com o que você está fazendo, o que você está decidindo, o que você está falando. Por mais que você viva uma vida não desgraçada, porque é sem Deus, e aqui todo mundo tem Deus, mas que você acha que você vive uma vida com pouca graça de Deus, não fale bobagem, não profetize bobagem, porque vai se cumprir, e você não pode. As suas decisões hoje vão soar no presente de amanhã. E se você decidir errado hoje, você vai colher o fruto do seu erro amanhã. Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, mas Ele é justo. Por isso que você tem pelo menos duas opções. Uma opção, outra opção. E é você que escolhe. Então decida por olhar para frente, decida o passado foi legal, de vez em quando a gente ouve uns flashbacks aí, suave, sem problema, mas assim, não deixe o seu passado invadir o seu presente, porque senão a sua vida vai desgraçar, não tem jeito. Então fique esperto. Então, dentro das decisões que a gente pode tomar errado, uma gravidez não planejada, decidir casar ou não casar, comprar ou não comprar, perdoar ou não perdoar, viver uma vida de pseudo-cristão, enfim, uma decisão tomada por impulso ou sem termos a direção divina, é certo que nós podemos quebrar a cara. Você já quebrou a cara? Eu já quebrei a cara muitas vezes. Eu quebro a cara o tempo todo. Por isso que ela está assim, toda reconstruída. 50 anos de quebrar a cara. A gente que é sanguíneo, a gente toma algumas decisões e fala algumas coisas no impulso. Depois a gente tem que voltar a pedir perdão para quem não merece o nosso perdão. Mas a gente fez a besteira, tem que corrigir. Para a gente andar na direção divina, a gente precisa corrigir tudo, lembra? Se você perceber que deve alguma coisa para alguém, deixa a tua oferta aqui no altar, vai lá, corrige, depois você volta, entrega a sua oferta e o Senhor vai receber. É assim que funciona. Não fica acumulando, eu acho, eu sinto. Não. Tenta entender o que Deus está tentando transmitir através daquela pessoa, aquele vaso falho. Nem sempre é maldade. Às vezes só são palavras colocadas de forma errada. Às vezes é uma coisinha boba, não tem nada a ver, não fica enchendo o seu coração de coisa ruim, não precisa disso. Então as suas decisões, seja quais forem elas, precisa ser na direção divina. É um exemplo que eu tenho da Victória e do Gui, mas a pergunta foi feita para a Victória lá no Parque Vermelhão, lá, né? Ribeirão Vermelho. A gente estava falando de casamento e tal, falou, não, mas o seu namoro não é de Deus. Então, por que não casa? Graças a Deus decidiram casar. Vocês... não, é a Camila 2025, né? Vocês estão 2026, né? Eu fico lembrando o tempo todo, porque eu sou fã de casamento, irmão. Quando eu chegar no céu, eu quero ver o Antônio. Eu vou ver o Antônio lá e vou falar, ô Antônio, por que os caras inventaram que você era santo casamenteiro? Explica isso para mim. Porque casar é muito bom, na direção divina. E nós que estamos na casa do Senhor, estamos na direção divina. Então aqui todos os casamentos precisam dar certo. Mas você é escolhido, você é chamado. O seu mundo vai mudar quando você mudar. O seu mundo muda quando você tiver paciência, quando você clamar, que nem Ana clamou. Parecia uma bêbada embriagada, mas não era. O clamor dela ardia na vida dela porque ela desejava algo. E ela orou de uma forma que parecia que ela estava bêbada. Tipo babando, chorando, balbuciando, sofrendo, angustiada. E até o homem de Deus se enganou. Mas em seguida veio a profecia. Deus vai cumprir na tua vida a palavra que diz, tu e a tua casa servirá ao Senhor. E você precisa tomar posse disso, mas esteja na direção divina. Deus não nos fez para nos destruir ou sofrer. Ele nos fez com um propósito de viver a vida cheios de alegria e certos da
salvação. Casa não salva, marido não salva, mulher não salva, filho não salva, namorado não salva, dinheiro não salva, carro não salva, trabalho não salva, igreja não salva, quem salva é Jesus. E a gente precisa estar na direção dele para tudo dar certo. Nunca é tarde demais para mudar. Não importa o que você fez, o que importa é que Deus está chamando para fazer através da direção divina a partir de hoje, de já, de agora. O nosso Deus é já e Ele quer mudar a sua vida. Se você deseja começar de onde você está, comece pequeno e com humildade. Pequeno e com humildade. Zacarias 4:10. E os que não deram valor a um começo tão humilde, vão ficar alegres quando virem Zorobabel terminando a construção do templo. Irmãos, o outro recebeu carta para reconstruir os muros. Eu falei o outro porque deu branco aqui, tá, irmãos? Neemias. Zorobabel tinha outra responsabilidade. Quando Neemias foi construir o muro, ele começou de onde? Do fim. Ele colocou primeiro o tijolo, a pedra lá em cima e depois foi descendo, flutuando, cheio do poder de Deus? Não. Começa-se devagar, com simplicidade, com humildade. Relaxa. Você pode ser o sabichão em tudo, mas fica em silêncio de vez em quando. Fica quietinho. Deixa as pessoas sentirem falta de você. Lá em casa funciona assim. Eu falo que nem uma matraca. O dia que eu resolvo ficar 15 minutos quieto, todo mundo fica olhando para ver o que aconteceu comigo. Por que você está assim? Você está chateado? Vai dar tudo certo. Por que você está quieto? Porque eu não aguento mais me ouvir às vezes. É só isso. E é gostoso as pessoas falar, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. E daí a gente estrambelha a falar de novo. Até o próximo ponto que a gente recomeça. Faça tudo com humildade. Vá devagar. Você tem grandes sonhos? Tem que começar do começo. A gente já falou aqui várias vezes, o que nasce grande é monstro. Daí alguém aí, algum sabichão falou, mas Adão já nasceu grande, né? Pô, vocês também não ajudam, né? Adão é um caso à parte, irmãos. Adão é um caso à parte. Zorobabel, ele começou devagar e com humildade. Até você contar os seus sonhos para as pessoas, cuidado para quem você conta. Que tem gente que é zica. Tem gente que vai... Tem um zóio que é triste, né? Coloca essa samambaia na frente da pessoa assim, ela olha assim, no dia seguinte está seca. Eu acho que foi... Teve uma irmãzinha aqui que tirou a foto de uma planta na casa dela, que uma outra pessoa viu, no outro dia estava seca. Gente, tem gente que é tensa, tem um olho gordo aí que é gordo, é coisa ruim. São sugadores de sangue, sugadores de sonho. Cuidado para quem você conta os seus sonhos. Eu estou falando porque... Eu já cansei de contar os meus sonhos e virar bolsa depois. Porque a galera... Ninguém quer saber os tombos que você leva. É assim, né? Né, Guido? Tem a parada a pinga que eu tomo, os tombos que eu levo. Não. Falei com a pessoa errada. Rose, depois você me ajuda a lembrar desse ditado. Grandes coisas são feitas a partir de pequenas coisas reunidas. É devagar, irmão. Vá devagar. Não precisa contar tudo para ninguém. Para o seu cônjuge, você pode contar. Se o seu filho é top, pode contar para ele que vão te ajudar na direção da situação. Se o seu pastor é legalzinho, se o seu líder é legalzinho, conta para eles também. Quanto mais gente orando, mais forte vai ser o negócio. A gente não... Nossa, se você chegar aí de carrão aí na porta da igreja, eu só vou falar assim, entrar para ungir, só isso.
Mas eu vou ficar feliz demais de ver você trocando de carro, melhorando a sua casa, melhorando a sua aparência. Gente, eu quero. Quanto mais felizes vocês estiverem, menos trabalho vocês dão. Eu dou. É assim que funciona. Então, quanto mais abençoado você for, mais feliz a igreja e o pastor será, e o seu líder. Comece pequeno, com humildade. Você não precisa de um grande movimento espiritual para começar a viver o avivamento dentro de você. O seu avivamento é com você, é oração, conhecimento da palavra, meditação, entender o sol, a chuva, as estrelas, as nuvens. De vez em quando anda e olha para os seus pés. Cara, quem que inventou essa parada de pé? Quando ele inventou o pé, como que ele inventou os dedos? Por que 5 dedos? Porque quando ele inventou o pé, os 5 dedos, ele inventou a tal da unha, que faz uma falta terrível. Se você não está satisfeito com isso, olha um pouco para cima, você vai ver as suas canelas. Onde estava Deus quando criou os seus joelhos? Porque falar de joelho é fácil, está cheio de joelho por aí. Mas e quando não tinha nenhum? Onde que Deus estava quando planejou com tanta coisa boa o ser humano? Deus é maravilhoso. E você é tão pequenininho. Porque a gente se machuca à toa, né? Hoje eu fui desentortar um negócio lá em casa e deu uma martelada aqui, mano. Não foi na ponta do dedo, não. Foi aqui. De tão ruim que eu fui. Eu abaixei a cabeça assim, falei, Senhor, eu vou pregar hoje. E doeu. Olha como eu sou sensível. Quando a gente tira... Eu falei para uma irmã ontem, né? Eu contei de uma intimidade minha, né? Eu tenho uma tesourinha para cortar pelo do nariz. E ela é bicuda. E quando eu erro, sai até lágrima. De tão sensível que eu sou. Ela se comoveu e vai me abençoar com um aparelhinho. Comece pequeno. Você precisa de ajuda? Vai devagar, irmão. Vai devagar. Fulano está dando a mão, não puxa o pé do fulano não. Porque eu vou aconselhar o fulano a parar de te abençoar. Porque você não tem limite. Nós às vezes somos abusadores. Se você precisa de algo, fala. Fala com o povo de Deus, fala com a igreja. Vão te ajudar. Mas vão te ajudar até um certo momento. Porque a gente aprendeu de uma forma muito dura que nós já somos adultos. Tudo que você tem, tudo que você vive, foi você que escolheu, foi você que plantou. Você escolheu errado? Direção divina. Hoje é dia de você recomeçar. Vamos recomeçar certo. E não pensa que você vai plantar hoje e vai colher amanhã não, tá? É devagar. É devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Entenderam? Forma pequena. Tem pessoas que não aplicam o seu tempo de forma efetiva, pois disseram que não tem tempo, que as coisas estão corridas demais, ou que pequeno não dá lucro. É devagar, irmãos. É devagarzinho. Vai dar certo. Com a mão do Senhor, na direção do Senhor, vai dar certo. Não olhe para os recursos que você não tem. Entendeu? Não olhe para os recursos que você não tem. Olhe para a oportunidade e decida começar. Mesmo que isso signifique começar pequeno. Vá devagar. Teve o doutor Estevão, quando a gente assumiu aqui, logo no comecinho, no 2º mês, eu acho que a gente chamou ele para pregar, e ele lá fora falou, Ovaldo, cara, no mínimo 6 meses para os irmãos entender um pouquinho da visão da mudança da igreja. No mínimo 6 meses. Eu falei, não dá, cara. Tem que ser para hoje. Foram 6 meses. E depois foi 1 ano. Depois foi 2, 3, 4, 5 e 6 e deu no que deu ainda. Porque às vezes as pessoas não entendem a visão. É devagar. Com humildade, com paciência. E se você está na direção divina, vai dar certo. Sabe quem vai longe em uma jornada? Aquele que dá o primeiro
e pequeno passo. Não é orando e pedindo para Deus levar o vaso lá na tua casa para te dar um cheque em branco. Cheque não, né? Fazer um Pix para você de 6 dígitos, 7 ou 8 dígitos. Raramente isso acontece hoje. Raramente isso acontece hoje. Nós temos que marchar, levantarmos e marcharmos, porque não é aqui o nosso descanso. Seja fiel a pequenas coisas, nelas estão a nossa grande força. Vá devagar, com humildade, e o Senhor vai te exaltar na hora certa. Saiba que não existe uma fórmula mágica para o sucesso. Comece pequeno, busque a excelência mesmo com poucos recursos, e seja humilde. Tudo que você fizer, como diz o texto bíblico, faça como se fizesse ao Senhor. Comece pequeno, seja humilde, e o Senhor vai te exaltar. É servindo café? É torcendo pano de chão? É lavando louça? É cozinhando? É fazendo seja lá o que for. Faça com excelência, porque você vai ser elogiado. É muito bom, mas elogio só recebe quem é humilde e quem está fazendo, né? Porque quem está sentado leva outra coisa, né? Então, em nome de Jesus, se você deseja começar onde você está, comece pequeno e com humildade. Faça que nem Zorobabel, vá devagar, e ele construiu o segundo templo, o que nós falamos até hoje. Foi destruído? Foi, mas teve o segundo. E quem foi o cara que Deus usou para começar o trabalho? Pequenininho, com humildade, e concluiu? Zorô. Neê, no muro, e Zoô depois. E está vindo o próximo templo aí. E o nosso rei reinará de lá. E nós vamos... Está aqui, está lá. Está lá, está aqui. Nós estamos na Jerusalém Celestial e de repente nós chegamos aqui em Jerusalém para resolver umas paradas. Comece pequeno. E a eternidade não tem medida, é gigantesca. Se você deseja começar de onde você está, cuide dos detalhes. Qualquer coisa na sua vida, alguém está observando. O diabo está observando, Deus está observando, o seu cônjuge está observando, alguém estará observando. Daniel 6. Olha que exemplo de homem que começou pequeno e humilhado. Ele começou jovem, escravo, e depois Deus foi elevando. Aí os outros ministros e os governadores procuravam achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto, direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Então, esses ministros, governadores, esse pessoal da Babilônia, então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a fé, a religião dele. Que seja assim na minha e na sua vida. Se a galera vai acusar alguma coisa, seja referente à sua fé, porque eles vão procurar alguma maracutaia sua e não vão achar. Alguma malandragemzinha, 171, não vai achar. Cuide dos detalhes da sua fé, da sua vida, do seu caráter. Não tenha uma vida dupla, sendo cristão nos domingos e durante a semana você é um servo de recados do inferno. Não, Deus está te vendo, o Espírito Santo está te vendo, o Senhor está te vendo. Ele te vê na escola, Ele te vê no trabalho, Ele te vê no banheiro, Ele te vê em casa, Ele te vê em tudo quanto é lugar. E você, é agente de Deus ou é agente do inferno? Cuide dos detalhes, Deus está de olho. Se Deus não fosse detalhista, imagine, eu dei só um detalhe de nós aqui, do pé, da unha, do dedo. Olha que Deus detalhista. Se a gente for observar o nosso corpo inteiro, meu Deus do céu, Ele cuidou de detalhes. Meu Deus, Deus é demais, Deus é demais. Talvez você não perceba, mas as pessoas te observam e sempre estão buscando algo para te criticar ou para te destruir. Mas se você vive uma vida na luz e cuida dos detalhes, ninguém conseguirá te difamar ou te destruir. Você vai ficar chateado, eu vou ficar chateado, mas te destruir não. Você vai levar um baque, uma batida, vai dar um... Mas logo você está de pé de novo. E cada vez melhor. Para a glória de Deus, porque é o Senhor que te levanta. É o Senhor que te levanta.
Se devo algo para alguém, pague. Se falo que irei fazer, faça. Se disse que irá chegar em tal horário, chegue mais cedo. Detalhes. Detalhes são detalhes que vão fazer a diferença do seu sucesso. Só construímos a cultura da excelência observando os detalhes. Então cuide dos detalhes. Se você deseja começar de onde você está, priorize uma coisa de cada vez. Lucas 10 diz assim: aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Não importa quantas coisas você tem para fazer, o importante é começar pela mais importante e focar nela e terminar. Depois vá para a próxima. Não fica deixando um rabo em tudo quanto é lugar. Feche os ciclos, seja qual for ele. Está com raiva de alguém, vai conversar com ela. Não deixa remoer não, porque o Satanás vai fazer virar um bicho dentro de você esse negócio. E daí vai ficar violento. Ore, pois a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Estou meio poético hoje, né? Você viu esse negocinho aqui? Ele tá rodando, a minha orelha é pequena. Guardaram aí? Ore, pois a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Ficou fácil, né? Então é uma coisa de cada vez. E vá pelas coisas mais difíceis às vezes. Mais difíceis, com certeza é mais importante. Último, se você deseja começar de onde você está, protagonize a sua história. Você é exclusivo. Não existe um DNA igual ao seu. Deus sabe que você é o João. Tem 1 milhão de João, mas você é o João que Deus está tratando agora. Você é a pessoa. E Deus tem uma história para você. E onde você tem que ser o protagonista, não eu. Da sua história é você, da minha sou eu. 1 Reis. Enquanto isso, um profeta foi falar com Acabe, rei de Israel, e lhe disse: o Senhor Deus diz o seguinte: você está vendo todo esse enorme exército? Pois hoje eu darei a vitória a você. Então vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Aí Acabe, curiosão, né? Queria comandar o negócio. Quem vai comandar o ataque? Perguntou Acabe. O profeta respondeu: o Senhor diz que os jovens ajudantes dos administradores dos distritos é que vão fazer isso. Nossa, eu pensei que era eu. Mas daí, quem vai comandar a força principal? Aí o profeta responde para ele: você. A coisa principal é você, porque você é o rei, você é o comandante, você é o chefe, você é o sacerdote. Você é a pessoa que precisa dar o pontapé inicial, ou o passo de fé necessário para ser dado. Tem pessoas que vão comandar algumas coisas, mas a principal é você. Não viva uma vida de mimimi. Você não é vítima ou um pobre coitado. Você é obra-prima da criação. Deus te chama para viver uma história de milagres, uma vida fora do comum, acima da média. E para isso você tem que decidir ser protagonista e não coadjuvante. Abrace o desafio que Deus tem para você. Comece hoje, na direção divina. Nós falamos: comece hoje na direção divina. A pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: o que Deus já me pediu para começar e até agora eu não comecei? O que Deus pediu para mim parar e até agora eu não parei? O que Ele mandou você começar e você não começou? O que Ele mandou você parar e recomeçar e você não parou e ainda não recomeçou? É por isso que você está desse jeito, nessa situação. Agora que você sabe, pense sobre isso, ore, peça ajuda, durma com esse assunto, desenvolva um plano de obediência na direção divina. Todos nós precisamos melhorar, todos nós precisamos mudar. A grande questão não é sobre o que você acha, sente ou gosta, mas sim sobre o que o Espírito Santo tem como direção sobre a sua vida.
O que você acha? A gente é cheio de achar as coisas. A gente é cheio de querer ensinar Deus a fazer o serviço. A gente tem mais é que deixar Deus trabalhar, Deus agir, porque do jeito dele é mais fácil. Do jeito dele é certeza da vitória. Seja qual for o tipo de vitória que Deus tem para a sua vida. Pode ser uma vitória que aparente naturalmente ser uma derrota, mas é uma vitória, porque Ele sempre tem coisa boa para você. O nosso lugar de descanso não é aqui. Não é aqui. Colossenses 3,17, tudo o que fizerem, seja uma palavra ou ação, faça-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Hoje o Senhor te inicia e Ele vai bater nessa tecla durante 7 quintas-feiras. Direção divina. E hoje decida começar. Pare e recomece hoje. Recomece hoje. Dá para recomeçar hoje. Não se preocupe em agradar as pessoas. Antes agrade a Deus e respeite os seus direcionamentos. Irmãos, você não vai ficar bem com todo mundo. Você não vai ficar bem com todo mundo. Jesus não ficou, você acha que você é melhor que ele? As pessoas não vão gostar de você, vão achar que você é bonito demais, que você é feio demais, vão fazer alguma coisa, que você tem muito dinheiro, você não tem, mas parece que tem. Não se preocupe em agradar as pessoas. Agrade a Deus. Agrade a Deus. Siga a Deus e agrade a Deus. Esteja na direção divina. Decida mudar de direção e comece de onde você estiver. Em nome de Jesus.